Então, assim, bem-vindos oficialmente. A gente tem a Ana e o Rafael, que, na verdade, o primeiro trimestre não precisam cursar, né? Então, estão aqui na parceria. Agradeço isso, respeito muito isso. A Elis, oi. Ela botou no chat ali, oi, prof. A Elis precisa cursar, tá? A disciplina toda. Vou bater recorde aqui, mais do que um. Então, entrou a Júlia agora também. A Júlia também não tem necessidade de cursar o primeiro trimestre na disciplina, mas o projeto integrador tem que cursar por conta da carga horária, que lá vai ter metade daqui, tá? É muito complicado fazer aula síncrona da parte matemática, tá? Porque eu não tenho um quadro para ficar escrevendo, ficar explicando. Então a gente vai ter poucas aulas síncronas, que aí eu sempre vou avisar vocês pelo fórum, pelo e-mail, tá? Mas eu acho que está melhor explicado lá nos PowerPoints e aqui a gente conversa mais sobre o conteúdo quando for o caso. Como o nosso primeiro trimestre ele vai acabar no dia 21 de julho, daqui a 10 dias, praticamente, 12 dias, então a nossa próxima aula síncrona vai ser provavelmente no segundo trimestre. Eu ainda estou modelando um pouco os conteúdos que a gente vai trabalhar. Eu tenho o segundo trimestre quase pronto. Aí eu pergunto para vocês que, não no caso da Elisa, a Elisa ainda tem que fazer o primeiro trimestre, tá, Elisa? Então as atividades que estão lá também são para começar a fazer já. Eu já liberei todos os conteúdos do primeiro trimestre, eu só não liberei a recuperação paralela. A recuperação paralela eu vou liberar um dia depois de acabar esse primeiro trimestre, tá? Então, assim, eu pergunto para quem já fez o primeiro trimestre se teria interesse que na semana que vem eu liberasse já os conteúdos do segundo trimestre para vocês já começarem a trabalhar no segundo trimestre. Olha, eu acho interessante. Porque aí vocês não perdem o fio, né? Porque ficar até o dia 21 esperando para quê, né? Eu só não libero os 3 trimestres porque eu não tenho eles prontos ainda, tá? Como a gente só teve o primeiro trimestre em APNP, esse já estava pronto e eu já estava trabalhando com a outra disciplina de estatística aplicada para o superior, que é um pouquinho só diferente da de vocês, é um pouquinho mais pesada, eu diria. Eu já tenho, então, como cada trimestre eu estou dividindo em 3 blocos, porque são 3 semanas cada trimestre, então eu já tenho material de 2 blocos do próximo trimestre. E eu já comecei a trabalhar no terceiro bloco, eu devo estar terminando aí na quarta-feira que vem, quinta no máximo. Aí eu já posso liberar todo ele. Então eu vou fazer isso. Boa tarde, Anny. Que aí vocês já vão trabalhando, né? E à medida que já vão terminando, já dá mais tempo até para quem quiser. Boa tarde, Anny. Mais tempo para quem quiser ir trabalhando os conteúdos e antecipando, né? Porque se for chegar lá no finalzão, vai ter gente que vai ter o segundo bloco para terminar e ainda alguma coisa do primeiro bloco que ficou pendurado, tá? Eu sei de alguns casos que vai ter esse pendura, tá? A Ania também não tem necessidade de fazer o primeiro trimestre aqui na disciplina da estatística. Boa tarde, Ania. Oi, senhor. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Que bom saber disso. Que não precisa fazer o primeiro trimestre? É que já teve Aham. nota, né? Inclusive, assim, Basta 15 matérias ao mesmo tempo em é muita EAD. coisa. É insuportável, né? Muita coisa para os professores e para os alunos, então, meu Deus. Né? Então, assim, você só tem que se cuidar para não deixar de fazer o PI, tá? Porque o pessoal tá fazendo uma muvuca lá por causa dos projetos integrados aí de quem não entrega trabalho e tal. Alguns casos aí foram bem complicados para o fechamento do primeiro bloco. Mas, enfim, né, faz parte do processo, eles votaram nesses blocos, foi aprovado esse esquema de blocos. Se é bom ou não, a gente vai ver em 2021, que começa lá em 20 de setembro, 21 de setembro. Mas, inclusive, quando a gente teve a PNP1 de estatística aplicada, alguns de vocês podem ter percebido que estavam ali com uma nota abaixo de 7, e eu fiz uma forcinha para chutar para 7 para ser aprovado, tá?
Uma ou duas pessoas que estão aqui, eu tive que fazer isso, mas eu não vou citar nomes para não ficar chato. Mas aí, assim, não se preocupem, eu chutei para o 7 para poder já se liberar do primeiro trimestre de estatística. E na PNP2 eu não ofereci estatística aplicada porque eu já estava com 5 disciplinas. Aí eu não estava aguentando fazer os materiais para todas as disciplinas. E eu achei que a gente tinha uma mínima chance de fazer o segundo trimestre presencial, o que acabou não acontecendo, né? Que eu preferia fazer estatística aplicada em presencial, porque é um conteúdo um pouquinho mais pesado, né, do que a matemática 3. Mas nem queiram saber o 2021, se a gente tiver que fazer no presencial, números complexos, polinômios, isso sim é pesado no presencial. Já é pesado no presencial, imagina no online, tá? Então tá, vou imaginar que tá todo mundo pelo menos me escutando. Eu vou passar aqui uma apresentação rápida e eu vou comentar sobre como vai ser a disciplina, tá? Beleza? Deixa eu ver. Opa. Deixa eu abrir aqui só uns segundinhos. Deixa eu achar a disciplina de vocês. Estatística. Opa, não tem nada aqui. Cadê? Vou pegar do Moodle mesmo, que é mais fácil. Plano de ensino, organização. Onde é que eu botei isso? Só um segundinho. Eu só fiz em PDF, será? Eu só fiz em PDF, que sacanagem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um PDF. Aqui. Pronto. Estão conseguindo ver alguma coisa? Não? Sim. Tá no estatística aplicada aqui na organização? Isso. Introdução. Tá, maravilha. Então aqui a gente vai dar uma repassada em como vai funcionar essa disciplina de estatística aplicada, tá? Aqui. Opa, passou. Puxa, esse computador tá um saco. Aqui. Se a gente tivesse no presencial, a gente teria 4 períodos na quinta-feira à tarde, mais um espremido na sexta-feira, que em geral não serve para nada esse períodozinho, tá? Mas a gente não tem perspectiva de voltar ao presencial antes de setembro, tá? E, na verdade, o nosso ano letivo termina ali em 5 de setembro, se eu não me engano. E o 2021, que seria o quarto ano de vocês, começa em 21 de setembro. Não se sabe ainda se vai ser presencial ou não, tá? Tem uma expectativa aí de todo mundo estar vacinado até lá. Mas, conversando com o nosso diretor ontem, numa reunião com alguns de vocês estavam lá na reunião, eu achei bem desanimada a circunstância de voltar esse ano ainda no presencial, mas aí a gente confere mais adiante, tá? Então, se voltasse para o presencial agora, o nosso horário seria assim. Quinta-feira à tarde toda é um período bem o período antes do intervalo, na sexta-feira. Seguindo, nosso primeiro trimestre, então, ficaria de 1º a 21 de julho. O segundo trimestre de 22 de julho a 11 de agosto. E o terceiro trimestre de 12 de agosto a 1º de setembro, onde os exames, que por favor não peguem exames, isso está complicando bastante a vida. Eu vou ajudar daqui, vocês me ajudam daí para ninguém ficar em exame. Eles são no dia 31 de agosto e 1º de setembro, tá?
Se alguém tiver alguma dúvida, aí fala, por favor, tá? Que eu respondo na hora já a dúvida. Aqui a gente tem uma separação dos conteúdos do primeiro trimestre por semana, tá? Tá um pouco espremido. Se vocês olharem ali no 19 e 21 de julho, praticamente tem 3 dias a última semana. Mas dessa organização que eles nos passaram, ficou assim, é quase um milagre o que a gente está conseguindo fazer, tá? Cada semana tem uma avaliação. Aqui eu não coloquei o peso da nota de cada uma, mas é a primeira e a segunda avaliações sempre valendo 3,3 e a última avaliação valendo 3,4 para fechar os 10 pontos, tá? No segundo trimestre a gente tem essa outra organização, que ela vai ser mais ou menos seguida. Eu estou pensando em abrir ela um pouco para facilitar, mas a base é essa daqui. Então a gente começa dia 22 de julho e vai até 11 de agosto nesse segundo trimestre. Esse documento que eu estou lendo, ele está no Moodle, tá? Se alguém não acompanhar, pode abrir ali, que tá bem fácil de ver, é um arquivo PDF ali. E o terceiro trimestre, aí eu vou fazer ele um pouco mais suave, né, com menos conteúdos. Ele vai de 12 de agosto a 1º de setembro, só que tem que pensar ali que o 31 e o 1 de setembro, eles são os exames, então a semana 3 praticamente é só o dia 30 de agosto. Então, provavelmente eu vou cortar ali aquele conteúdo, a gente vai ficar só com os 2 primeiros. Mas a gente vai ter o mesmo esquema de avaliação. A semana 1, 3,3, semana 2, 3,3 e a última semana, 3,4, tá? Para fechar sempre nota 10. E cada semana sempre tem uma recuperação paralela também, tá? Cada semana não, cada trimestre tem a recuperação paralela. Então, assim, se deixou muito conteúdo correr e não quer fazer as avaliações semanais, já pega e vai direto para a recuperação paralela, não tem problema nenhum. Na nota final não tem a distinção de nota trimestral ou de nota de recuperação paralela, dá na mesma, tá? O projeto do contraturno, a gente continua com o mesmo eixo, que é a avaliação de impacto ambiental, por conta de ser ainda o mesmo ano, né? Só mudou o bloco, mudaram as disciplinas. A nossa temática eu preferi continuar com mobilidade urbana, só que fazendo análise estatística de alguns dados que são divulgados sobre mobilidade urbana. Isso tira um pouco o peso do trabalho da parte de estatística, porque eu sei que tem alguns professores que pegam pesado e eu já sei que alguns vão pegar pesado. Então, dentro dessa discussão aí do PI, que eu chamei aqui de projeto contraturno, eu preferi pegar mais leve para não ter... você já tem coisa demais para fazer, né? Então, para se estressar menos. Na disciplina de estatística, a nota do PI não entra nem no primeiro nem no segundo trimestre. Vai ser 50% da nota do terceiro trimestre. Se a nota for boa, porque se a nota for ruim, eu acabo dando a nota da nossa disciplina para não prejudicar ninguém também. Tá? Eu já fiz isso em Matemática 3 para salvar algumas almas das nossas recuperações. Sistema de avaliação, então já tinha comentado ali, cada trimestre vai ser, o primeiro e o segundo vão ser iguais. A gente vai ter a nota do trimestre, que é a soma das atividades. Não tem prova. Se não foi bem, ou se não conseguiu acompanhar, faz a recuperação paralela. Mas faz, não deixa de ter nota. Na matemática, eu tive alunos que fizeram a primeira nota e não fizeram nada na segunda e terceira, e aí foi um problema que você não tem noção, tá? No terceiro trimestre, o que a gente fizer vai valer 50%, o que vocês fizerem no projeto do contraturno vai valer os outros 50%. E a recuperação paralela substitui toda a nota do trimestre, tá? Exame, só lembrando, 31 de agosto e 1º de setembro. Os atendimentos, a gente até aqui está desatualizada, das 11 ao meio-dia nas quartas-feiras e das 6 às 7 da tarde nas quintas. Tem sempre ali um horáriozinho máximo para realizar um agendamento, tá? Só para poder me organizar melhor. Às vezes eu tenho 5, 6 alunos para atender, e para poder atender melhor é mais fácil de organizar, tá? Lembrando que eu tenho também alunos do superior, né? Então eu tenho que cuidar com as faixas de horário para não dar turbulência. Sessões de atendimento, tá aparecendo até sessão espírita aqui, né? Mas tudo bem. Parece com as plaquinhas na frente de centro espírita. Interrompi o compartilhamento, voltei.
Voltei. Então, assim, ó, o pessoal que já está aprovado no primeiro trimestre, eu vou usar a nota da PNP, não precisa se preocupar em fazer atividades. Tá? Só se alguém tiver uma vaidade aí que quiser tirar nota 10 e não tirou nota 10. Aí tranquilo, para mim não faz diferença porque nesse ponto não tem diferença de trabalho, 10 minutos a mais da minha vida que eu vou gastar comparando nota, isso não é nada, tá? Quem é que precisa fazer o primeiro trimestre, tá? Eu tenho aqui fora de ordem porque a lista que me deram está fora de ordem. Então é a Natiele, a Caroline, o Rian, a Maria Eduarda, a Elise e a Eduarda. A Eduarda já começou até a fazer as atividades. Eu gostei disso, que ela já fez a atividade da primeira semana. Apesar de já ter as 3 atividades, mas isso não é problema, tá? Os outros alunos, é obrigatório vir a partir do dia 22 de julho, né? Mas como eu estava falando antes de começar a gravar aqui, eu estou terminando já os conteúdos de preparar do segundo trimestre, e assim que estiver pronto, eu já vou liberar o segundo trimestre para quem quiser começar a fazer, tá? Lembre que a estatística, eu começo com conteúdo e o próximo conteúdo acaba usando a aula anterior como base, tá? E a estatística toda é assim, vai usando conteúdos anteriores para ir estruturando alguma coisa maior. Então, se começar no segundo trimestre e tiver algum problema, dá uma repassada no conteúdo, não precisa fazer as atividades, mas dá uma repassada nos conteúdos das aulas anteriores. Tá tudo explicadinho ali, eu tô fazendo uma sequência, assim, que uma coisa explica a próxima, um assunto explica o próximo assunto, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Não, não tem nenhuma dúvida. Nenhuma, tá? Chegou a dar uma olhada no material ou nem teve interesse, né? Porque eu não fico controlando quem entrou e quem não entrou. Eu acho isso meio abuso. Não, eu entrei, só que eu não li nada, né? Mas Ah, eu já tá. vi que tu tinha botado as coisas lá. Tá. O que tinha na PNP1 é praticamente o que tem no primeiro trimestre, tá? Então, se tiver alguma dificuldade em começar a fazer as atividades do segundo trimestre, é só dar uma repassada ali em alguns conteúdos, está bem sintético ali. Eu mudei a estrutura, né, dos PowerPoints, eu acho que está melhor explicado muita coisa. E eu estou tentando fazer mais exercícios também em cada parte, para tirar a dúvida de quem precisa, tá? Tá. Então, acho que era isso, era mais uma apresentação da disciplina. Como eu falei, é bastante complicado de fazer uma aula síncrona de matemática ou de estatística, porque é difícil ficar desenvolvendo cálculo aqui com equações, né? Então, o E, material principal. Heitor, é bem melhor os vídeos que você coloca no Moodle, eles é bem melhor, porque dá para assistir várias vezes aquela parte, e ficar Aham. assistindo e reassistindo, e é bem melhor. Ah, que bom, Ana, que bom, que bom. Eu fico feliz de estar conseguindo explicar, pelo menos em parte, do que como a gente faria em sala de aula, né? Mas é que eu não vejo, eu não consigo ver matemática assim em aula síncrona. E nem a reitoria cobra aula síncrona. Então é mais para ter esse contato com vocês, conversar se as coisas estão indo bem ou não, tá? Eu acho que a nossa próxima aula síncrona a gente faz na primeira semana do próximo trimestre, que é ali na semana do dia 22 de julho, mas para resolver alguns problemas de nota, alguns problemas de trabalhos que ficaram do primeiro trimestre. Então, de vocês aqui fora, eu acho que a Elisa é a única que precisa fazer a disciplina que está aqui. Tá, Elisa? Então, assim, não desgarra, né? Mantenha o contato, mantenha as atividades. Qualquer problema em exercício, me manda um e-mail na hora. Eu tenho demorado no máximo umas 2 horas para resolver. E eu aproveito também para agradecer a Ana no trabalho da monitoria que a gente teve e agradecer a Ana também, porque a Ana é quem acha os meus erros de cálculo. Às vezes eu estou na correria preparando algum exercício, dá um errinho aqui ou ali, um erro bobo de cálculo. E a Ana que puxa a minha orelha, tá? Obrigadão, Ana. Agora é o Bruno, né? O Bruno, isso, o Bruno vai assumir, mas assim, como são as disciplinas de matemática, eu estou pedindo para o Bruno para ele preparar questões de Enem para o quarto ano. Então, quando a gente começar em setembro, é quase como se o Bruno tivesse um podcast junto com a gente para ir passando questões de Enem, para já ir preparando para quem pensa em fazer
um superior aí, alguma sequência aí de estudos, né? Nem todo mundo vai querer fazer, mas para ajudar o pessoal a fazer e ajudar os conteúdos também, né? Essa vai ser a Boa, lógica da boa. Oi? Boa, isso é bem bom, Sora. É isso que a gente está esperando, na verdade, dos Era isso que professores eu em queria geral. fazer no terceiro ano já. A gente começou com questões de Enem, né, o ano passado. E é o que eu queria ter dado continuidade na monitoria contigo. E acabou, que na verdade tá difícil de se adaptar a essa questão de EAD muitas vezes, né? E era Então, numa época onde as APNPs era algo muito optativo ainda. Naquela isso eu época. achei errado, isso eu achei errado. Devia ter sido obrigatório e o pessoal já seguia no ritmo, né? Pois é, concordo, Sora. Ah, muita coisa errada, desde a reitoria até o campus. Inclusive, anteontem eu tive lá no campus. A primeira vez que eu tive lá desde o 15 de março do ano passado. A gente está com um projeto de habitats de inovação para criar tipo um ambiente para fomentar startups e tal, né? E aí a gente ganhou umas máquinas pesadas lá. Eu fui lá para ajudar a carregar. E o campus, meu Deus do céu, dá para filmar um filme de zumbi naquele campus lá do jeito como tá. Não sei se vocês passaram por lá, mas tudo rasgado, tudo escuro, tá bem bonito o campus, né? Pensei em pegar meu celular e filmar alguma coisa lá de zumbi. Credo. Ah, mas essa pandemia parece, sei lá, uma guerra de zumbis, alguma coisa assim. Sempre pareceu, na verdade. Os Pior, zumbis né? eram nós. É, alguns professores também. Eu não saía de lá de tanta aula, mas enfim. Ô, só mudando um pouco de assunto. Fala, Você né? lembra que tinha aquele cachorro pretinho lá na escola, né? Que peludinho, que era pequenininho. Sim. E ele tinha fugido. Acharam ele? Ah, não faço a menor ideia. Porque tem um cachorro lá no centro, perto do camelódromo, que é muito parecido com ele. Eu juro pra vocês, é igualzinho. Só que eu não Ah, tenho pois coragem de é. chegar perto dele. Olha, uma coisa que eu fiquei apavorado, que eu cheguei no campus em outubro de 2014, quando a gente começou a ocupar ali aquele espaço. E tinha um gato chamado Tigrão. E eu passei no corredor naquele dia ali na terça-feira, e o desgraçado tá lá ainda. Tá há 9 anos lá. Não, 9 não, desculpa, 7 anos lá. Ele sobreviveu até a pandemia. Mas tá tudo fechado lá, inclusive a cafeteria fechou, tudo tá abandonada a cafeteria lá. Enfim, enfim, tá? Inclusive esse laboratório eu quero fazer ele funcionar antes de vocês saírem de lá, para a gente já conseguir fazer alguns projetos, né? Entre as máquinas que chegaram lá, o que você conhece é a impressora 3D, que tá para chegar até. Chegou uma outra, uma cortadora laser. Mas umas máquinas vai ficar bem bacana lá. Acho que a gente vai conseguir construir algumas coisas melhores lá, mais práticas, né? Vai ter um ambiente para vocês poderem entrar lá e dizer, olha, eu quero fazer um projeto assim, assim, assado, eu preciso que imprima uma peça assim, faça uma caixa assado. E mesmo você saindo de lá, indo para outra instituição fazer um curso superior, ou continuando lá com o curso superior, vocês continuam com o direito de chegar lá e propor um projeto em parceria lá. Então, isso que vai ser o mais legal, né? Dar essa oportunidade, né? Acho que isso é bacana. Ó, Zilá chegou, boa tarde, Zilá. Não sei se está me ouvindo. Tu também está liberado da disciplina no primeiro trimestre. Aí, como eu falei para os outros, rapidamente, eu acho que até o fim da semana que vem eu já estou liberando o segundo trimestre para vocês começarem a fazer, tá? Bom, Zilá não... Ah, tá aí. Zilá. Oi, boa tarde, Zilá. Então, só para Zilá saber, a gente apresentou aqui a organização da disciplina. Eu acho que nesse primeiro momento não tem muito o que fazer. É baixar a cabeça, quem tem que fazer o primeiro trimestre, trabalhar, né, fazer as atividades. Se tiver dúvidas, entrar em contato, né, perguntar, se precisar fazer um atendimento, se precisar alguma atenção por e-mail ou pelo fórum, fique à vontade, tá? Eu estou praticamente vivendo pro Moodle, né, preparando materiais, então, a hora que tiver dúvida, entre em contato, beleza? Beleza?
E eu fico feliz de todos vocês terem aparecido aqui, que em Matemática 3 não foi muito interessante a primeira tentativa de aula 5. Mas já virei história, porque eu fui o único a não ter nenhum aluno numa aula 5. Já valeu. Se eu soubesse que tinha aula, eu ia, te juro, senhor, mas eu nem vi. Não tem estresse, é que também teve um problema que a Matemática 3 a gente teve 2 APNPs, então teve gente que só chegou pro terceiro trimestre mesmo, né? E eu acho Mas que é uma quando coisa... que foi essa aula? foi lá no início, eu não lembro quando que começou, foi primeira semana de maio, faz tempo já, Ah, 2 meses bom. já, faz tempo, mas sem estresse, não tem galho. Tô só enchendo o saco. O que eu ia falar? Acho que é isso, então. Primeiro trimestre, basicamente, pouca gente tem que fazer, são 6 pessoas só, onde eu já sei que 2 não devem aparecer porque vão ter trabalhos paralelos, então são basicamente 4 pessoas, a Carol, o Rian, Elise e a Eduarda. A Eduarda já começou a fazer, fico feliz que a Elise está aqui. Tentem não deixar tudo para a última hora, até por isso eu quero já postar material do segundo trimestre semana que vem. E a Carol eu sei que faz, porque ela é quem me pede a maior parte dos atendimentos. Aí é só o Rian que tem que buscar ele, que eu não sei se... Eu acho que deu problema no terceiro trimestre, o bloco passado. Mas enfim, tentar salvar o máximo possível de pessoas aí. Tá, pessoal? Tá bom, senhor, certinho. Então qualquer coisa daí entre em contato, tá? Eu respondo no mesmo dia aí. A Ana já está acostumada a me xingar, me paulear ali nas questões, eu já resolvo no mesmo dia. Se eu não resolver no mesmo dia, é porque alguma coisa séria aconteceu, mas aí no outro dia, no máximo, eu resolvo. Então, prazer enorme ver vocês aqui de novo, tá? Pena que não é presencial para a gente poder conversar. Mas, enfim, faz parte, tá? Vamos sobrevivendo aí, logo, logo a gente está se vendo lá no campus. Certo? Certo, então. Abraço, até a próxima. Abração, gente. Ó. Na próxima aula Tchauzinho. síncrona eu aviso com antecedência para vocês, tá? Um grande Beleza. abraço aí, gente. Tchau. Tchau, senhor. Obrigada. Tchau, tchau, gente.